investigação, podemos entender que a força do capital aliou-se à ciência, vale ressaltar aqui que não é a ciência pura, mas a tecnociência, né, para fazer do sujeito um sujeito do consumo, em consequência da queda dos semblantes que sustentavam até então a identificação vertical. Então, digamos que na tradição isso estava sustentado dessa maneira, digamos até antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o capital e a ciência vieram colocar a nu os semblantes paternos, com consequências diretas no estar do homem no mundo. Lacan atribui a essa modificação na civilização a partir do que ele considera como, cito Lacan em Radiofonia, a subida ao zênite do objetuar, e que Jacques Lamillard retoma num texto chamado Uma Fantasia, que está publicado na edição lacaniana, número 41, obrigado. Uma fantasia onde demonstra, através da estrutura da linguagem, a constituição de um discurso, por ele chamado de discurso da hipermodernidade. Eu vou escrever aqui a fórmula do discurso. A subida ao zênite do objeto, quem tem familiaridade com os 4 discursos do Lacan reconhece aí uma homologia com o discurso do Mestre, com o discurso da psicanálise. Entretanto, o Jacques Lamillard ressalta, né, que esse discurso da hipermodernidade, embora ele simule o discurso da psicanálise do ponto de vista de sua escrita, ele não funciona como a psicanálise, ele seria mesmo o avesso da psicanálise, na medida em que não há a orientação dos eixos nesse discurso, né? Tal como o discurso analítico é orientado. E, ademais, ele advém, esse discurso da hipermodernidade, ele advém do discurso capitalista, ou seja, do discurso do mestre. O Lacan retira o discurso capitalista, do discurso capitalista, Jacques Lamillard retira o discurso da hipermodernidade. Pois bem, verificamos que nesse discurso o objeto A vem desalojar no discurso do mestre o lugar ocupado antes, nesse discurso, pelo S1. O objeto oferece-se ao sujeito como um imperativo de gozo. Ele não funciona como causa de desejo, né? Essa também é a diferença do discurso analítico, onde o A funciona como agente do discurso, causando desejo no sujeito, quando no discurso da hipermodernidade ele se oferece como objeto de gozo. É nessa medida que o consumo ganha o proscênio como sintoma da civilização. De todo modo, é uma possibilidade de gozar tratada de maneira universal, já que numa primeira visada, o gozo aí implícito é para todos. É nessa medida que a ciência introduz uma universal. Ao nosso ver, o discurso da hipermodernidade deriva diretamente do discurso capitalista, onde verifica-se uma tendência, um empuxo a uma coalescência do sujeito com o objeto, fonte de ansiogênese que podemos constatar em nossa prática clínica. A questão que se coloca e que a psicanálise traz à luz é que o gozo, ainda que submetido ao imperativo categórico, é não todo passível de inscrição no regime fálico, onde seria possível sua normatização. Aí entra, portanto, o lado feminino da fórmula, né, que demonstra que nem todo gozo do corpo é falicizável ou contabilizável. E que o Lacan escreve... Senão, talvez virar um pouco para cá. É assim? Tá bom. Vai ficar melhor. Espero não cair.
Lacan então vai escrever o não todo x, φ de x. Aqui eu suponho um coletivo, para todos, numa coletividade. Aqui, pelo fato da negativa recair sobre a universal, eu não posso supor um coletivo, né? Eu só posso supor um corpo. Então, um corpo é não todo falicizado, que é justamente o que vai fazer a parceria com uma particular impossível de ser pensada logicamente. E não existe x, não φ de x. Não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente não fala mais nada, fala só disso. De todo modo, em cima está a parte masculina, é o lado masculino da fórmula, e embaixo o lado feminino. Então, o discurso da ciência, né, ele vai a par e passo com a feminilização do mundo. Isso nos interessa também do ponto de vista da segregação. Ou seja, para cada um, o seu resto indivisível. Eis aí onde o universal da ciência se esbarra no impossível. O discurso da ciência tem em seu horizonte universal, ao mesmo tempo que coloca a descoberto o não todo do gozo. Ora, portanto, a segregação produzida em modos identificatórios horizontais são variantes discursivas advindas desse fator. A segregação não é outra coisa senão a segregação do gozo, através do discurso da hipermodernidade, onde o que nos é comum pela lógica identitária é passível de constituir-se numa comunidade, segregando a outra. Isso se dá tanto no plano coletivo quanto no plano subjetivo. Algumas informações sobre cidade. Obrigado. Um sujeito não se reconhece em seu próprio gozo, fazendo deste a extrema alteridade para ele mesmo. Aquilo que um sujeito não reconhece como seu, será suposto no outro, conhecendo com isso várias nuances, chegando ao extremo do ódio, que efetivamente nós estamos vivendo nos dias que correm. Ponto 2. O ódio. O ódio na sua relação com o pai, ou seja, na sua relação com aquilo que determina a função universal e particular colocada acima. Sublinhamos em nosso argumento para o Enapol as várias vertentes que se pode tomar do tema ódio, cólera, indignação, desafios para a psicanálise. Ali salientamos no argumento, está publicado no site, brevemente uma dessas três paixões a partir de referências, sobretudo de Freud e de Lacan. Aqui eu faço um pequeno parêntese para esclarecer a vocês um ponto, que foi um ponto de bastante discussão dentro da comissão científica, colocar os três, ódio, cólera e indignação, como paixões. Eu posso dizer para vocês que eu, pessoalmente, fui radicalmente contra, né? Porque queria manter o rigor lacaniano das três paixões do amor, do ódio e da ignorância. Mas eu fui voto vencido, e a democracia manda isto. Então, três paixões, mas ao meu ver é uma paixão e dois afetos, desafios para a psicanálise. Pois bem, nos interessa aqui isolar a paixão do ódio para além da concepção freudiana, que o liga fundamentalmente na sua origem ao pai, através do termo por ele utilizado em várias passagens de sua obra, a ambivalência amor-ódio. Ademais, a função de exceção exercida pelo pai, a função de exceção está escrita aí nessa fórmula
nega a função fálica, na parte de cima. Essa função, portanto, garantiria uma certa distribuição e regulação do gozo, fundando, portanto, um universalismo, um para todos, e que Lacan, desde o seminário 11, colocará em questão. Aliás, a proposta de Lacan para aquele ano versaria sobre os nomes do Pai, uma pluralização considerada a partir da queda do Pai como lugar de exceção e, portanto, com consequências para o que da civilização produz sintoma. Tal proposta não chegou a seu termo, tendo apenas uma das aulas publicadas, sendo em seguida substituída pelos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. No entanto, a questão do Pai e de sua pluralização permaneceu e foi desenvolvida por Lacan nos anos posteriores do seu ensino. Se a questão do universal e o lugar da exceção que ele engendra ocupou Lacan, tal como podemos acompanhar em seus desenvolvimentos, é interessante, então, localizar dessas passagens 2 para nos orientarmos. E eu já fiz menção na primeira parte da minha apresentação. Então, sublinhamos o termo segregação para dar conta do ódio, não na vertente paterna, né? Não na vertente da ambivalência de Freud, mas no que ele está implicado na segregação. Então, retomo aqui a fala de Lacan, né? A fala preditiva de Lacan em 67, de que nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Equilíbrio que remete à continuidade de um funcionamento, cujo preço é a segregação. Em outra passagem, destacamos, cito Lacan, parece-me que em nossa época o vestígio, a cicatriz da evaporação do Pai é o que poderíamos situar sob a rubrica e o título geral de segregação. O que caracteriza nosso século é uma segregação ramificada, reforçada, que se sobrepõe em todos os graus e não faz senão multiplicar as barreiras. Fim de citação. Essa é uma passagem de um texto do Lacan chamado Nota sobre o Pai, que é meia página, mas tão densa quanto um livro inteiro, e que está publicado na opção lacaniana número 71. Não precisamos destacar aqui que o ódio está aí como elemento fundamental no que Lacan faz referência às multiplicações das barreiras. Esta seria a porta de entrada para conceber o ódio para além do seu valor de ambivalência, fazendo par com o amor, ou seja, para além do pivô paterno. O Lacan chega a trabalhar no seminário 20, né, o termo amódio, enamoração, que foi traduzido para o português como amódio. Eu, particularmente, não concebo o amódio como a ambivalência freudiana, né? Até porque a própria palavra amódio é uma palavra só, não é ódio, enamoramento, é enamoração numa palavra só, é um neologismo que constitui-se, portanto, num amálgama desses dois afetos. Então, Lacan aí já introduz uma certa ressalva em relação ao amor como afeto primordial, como a gente aprende em Freud. Então, tentemos capturar brevemente a lógica que aí se coloca. Nos termos de Lacan, essa evaporação do Pai deixa uma cicatriz. Então, do Pai, enquanto tal, não se livra, fica uma cicatriz. Mas o que estaria na base de tal evaporação? Lacan também nos indica que entra em jogo os mercados comuns. E como não entendê-los, o mercado comum, a partir da perspectiva do capital,
que conheceu seu desenvolvimento no século XX, mas de mãos dadas com as tecnociências que modificaram radicalmente o estar do homem no mundo. Esses dois fatores, por eles mesmos, já produzem uma quebra na suposta harmonia que o universalismo do Pai fazia entrever pela regulação do gozo. Se o Pai, através da incidência desses dois fatores, revela-se em sua potência como semblante, o lugar vazio, que surge a partir dessa revelação, promove a proliferação do gozo. Promove, portanto, o discurso da hipermodernidade. A segregação diz respeito ao isolamento de modos de gozo. Mas lembremos que a segregação, se ela é detectada hoje no seio da nossa civilização, ela afeta também o sujeito, é claro, na medida em que nem tudo do gozo pode ser compartilhado numa determinada comunidade ou grupo. O fator ansiogênico se liga, pois, para cada um, lá onde seu excesso não encontra uma resposta no universal. Para o psicanalista, o sujeito tampouco encontra lugar para o singular de seu gozo desconhecido num grupo segregativo ou identitário. Ora, se o gozo de cada um, do que o Jacques Miller chama de um sozinho, está na raiz mesma da segregação, o ódio que vemos proliferar nos dias que correm está intrinsecamente ligado a esse fator, ou seja, ligado ao um sozinho. Jacques Miller adverte que se o racismo, como um dos modos de segregação, é assunto para a psicanálise, ele só pode ser assunto e só pode ser abordado desde que o que ele chama de suas causas obscuras. Não cabe ao psicanalista tomar, quer seja o racismo ou qualquer outro modo de segregação, através do discurso sociológico, né? O que é bastante comum se fazer essa confusão. É, pois, o gozo do um sozinho que está em causa na medida em que é estimo. Estimo é uma palavra que é um neologismo, né? Que indica o exterior ao mesmo tempo que interior. O sujeito, portanto, não pode reconhecê-lo enquanto tal, apenas localizando-o no outro. Fonte do ódio, o que é o mais íntimo ao sujeito, também lhe é exterior. A partir dessa tese de Miller, Henrique Laurent aborda o ódio como afeto primordial. Não mais o amor, mas o ódio como afeto primordial, dizendo, cito Henrique Laurent, o primado do ódio é, sobretudo, uma desidealização do amor como primeiro afeto. Essa perspectiva, distinta daquela de Freud, bastante atravancada pelo pai, dá conta da oposição entre os populismos dos anos 30, verticais, centrados sobre um único líder, e os novos populismos apoiados em movimentos horizontais, unidos pelo ódio da elite ou pelo ódio de objetos intercambiáveis. A partir disso, então, dessa primordialidade do ódio, né, como sendo, portanto, um afeto constitutivo do sujeito, a partir da tese de Lacan, retomada por Miller e por Henrique Laurent, eu faço uma certa incursão do ponto de vista da política, que eu chamei de instabilidade do regime democrático. Então, ocorre que essa lógica incide, e vemos acontecer nos dias que correm, sobre a instabilidade do regime democrático. Se antes a instabilidade da democracia podia ser interpretada sob a ótica dos regimes autoritários, das ditaduras que negavam a vontade popular, hoje vemos esta instabilidade incidir, não como nos regimes autoritários de outrora, mas como a polarização em torno do capital.
Semana passada nós tivemos a oportunidade de escutar aqui a Eliane Costa Dias e o Rômulo, que estavam comentando o texto do Lacan, o Triunfo da Religião, e nós tivemos a oportunidade de debater essa posição capital do capital, né? A ponto de podê-lo ser considerado como um Deus. Logo, a vontade popular também está regulada pelo avanço do capital. Existe uma maioria que escolhe estar sob o regime do capital. Estar sob, e não apenas poder se servir dele. O resultado é o que podemos qualificar como uma falsa democracia, já que se instala fora dos padrões, onde a questão do direito é preservada em seu princípio. Surge, portanto, uma nova modalidade de autoritarismo, onde a vontade popular está incluída. Podemos situar aí, então, um cavalo de Troia, cujas consequências podem ser bastante danosas para toda uma geração. Esse é um processo que responde claramente à mesma lógica identitária que sustenta a segregação universal da democracia. A democracia não deixa de ser um universal, né? E ela é paradoxal por isso. Está sucumbindo à política identitária, quer seja ela de esquerda, quer seja ela de direita. Ora, a incidência da psicanálise aí só pode ter validade a partir dos mesmos princípios que já sublinhamos, ou seja, a partir daquilo que a orienta, a psicanálise, ou seja, a política do sintoma. Se a cicatriz da evaporação do pai, como diz Lacan, traz como consequência uma multiplicação de barreiras, em cuja base está o fenômeno da segregação, e esta produzida como sintoma pelo real desta cicatriz, cabe levar a psicanálise até a política pela eficácia de seu discurso. Um discurso que não tem como princípio nem a identificação. Nós não vamos para a rua em nome da psicanálise, tampouco o universalismo que o discurso da ciência deixa entrever. Houve então a criação da rede Zadig por Jacques Miller, que implica, antes de mais nada, um zero de abjeção. Dá lugar então ao Zadig à demonstração dessa eficácia na medida em que não há soluções a priori. Portanto, nada de política identitária ou partidária, mas sim a produção de um debate onde o que está em jogo em nossa civilização e que reproduz seu mal-estar é um gozo impossível de ser contabilizado ou normatizado por qualquer incidência discursiva. Não há salvação. Algo fracassa na civilização, e se a psicanálise, desde sua criação por Freud, pôde situar esse fracasso, havemos nós, com o nosso tempo, poder também situá-lo com nossos princípios de funcionamento, com os princípios de funcionamento da psicanálise. O desejo de não identitarismo, assim como o desejo de democracia, esse termo desejo de democracia eu retiro do texto de Marie-Hélène Russe, que está publicado no livro O Inconsciente é o Sintoma. A política é o sintoma. O inconsciente é a política. Não, O inconsciente é a política. Eu passei por tudo, né? O inconsciente é a política, que a Seção São Paulo republicou recentemente, e que está na última conferência dela, que ela chama de desejo de democracia, democracia sem pai. Ainda que em sua base da democracia esteja a instabilidade, pode nos guiar nessa jornada de zero abjeção, não apenas para que continuemos vivos, mas que continuemos vivos com a dignidade de sujeitos em suas multiplicidades de gozo. Complemento com um pequeno comentário acerca de uma frase que o Henri Clohan nos transmite na entrevista que está publicada no site do Enapol, a entrevista que a Ana Lídia Santiago fez com ele, que ele diz o seguinte: o ódio, tanto o inicial, a entender como ódio
primordial, constitutivo do sujeito, quanto o residual é um instrumento clínico potente para se apreenderem os limites da identificação a um tratamento significante do ódio. Importantíssimo, né? Porque se o ódio pode ser tratado numa análise, né, ele apresenta seus limites exatamente no tratamento da queda das identificações que uma análise produz. Mas sobra um resto, né? O tal do symptom, com TH, liga-se fundamentalmente ao real e, portanto, fundamentalmente ao ódio primordial. Portanto, para Lohan, ele identifica essas duas modalidades do ódio, não são dois ódios, né? mas digamos que são duas faces aí do ódio, o inicial e o residual, que eu proporia para reflexão, para debate, enfim, que o tratamento desse ódio residual, que é evidentemente um ódio refratário ao significante, refratário à questão das identificações, que esse ódio só pode ser tratado pelo ato. Obrigado, era isso que eu queria lhes falar.